Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano, vamos dar início a mais uma aula e nessa aula nós vamos continuar nossos estudos acerca da geometria espacial. De modo particular, vamos falar sobre o cone, ok? Bom pessoal, aqui alguns exemplos de cone que está presente aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e é claro também temos o conceito de cone sendo trabalhado aí também nas construções, tá? Bom, então nós vamos fazer esse estudo sobre o cone. Então vamos entender o que a gente consegue definir sobre cone. Bom, na geometria, o cone ele vem ser um sólido geométrico, onde ele é obtido a partir de uma pirâmide, onde a pirâmide ela possui uma base poligonal e os seus lados eles vão tender ao infinito. Tendendo ao infinito, nós temos a ideia do cone, beleza? Por isso, então, o cone ele tem uma base circular, ok? E a sua geração, a gente também pode dizer que é feito por um triângulo retângulo, onde a gente fala que é um triângulo retângulo pela sua revolução. A gente vai ver mais um pouquinho adiante essa ideia também desse triângulo retângulo por revolução, que vai formar aí também um cone, beleza? Mas é claro, a gente pode ainda fazer uma definição ainda mais específica através do cone, que também nós vamos estudar, tá? Bom, como que a gente vai classificar um cone? Esse cone ele pode ser reto ou ele pode ser oblíquo. Qual vai ser a diferença? Um cone reto, existe um eixo do cone que esse eixo passa pelo vértice até o centro do polígono que é a sua base, que é circular. Esse eixo ele vai estar perpendicular à base. Se for perpendicular à base, formando um ângulo de 90 graus, então nós temos aí um cone reto. Caso contrário, teremos um cone oblíquo. Bom, aqui é uma definição também bem geométrica, né? A questão da geometria, onde você vai trabalhar um plano alfa. Nesse plano alfa está contido a base desse cone e temos um ponto fora desse plano que nós vamos chamar de vértice, tá? E por esse vértice vai passar o eixo que eu acabei de comentar com vocês, ok? E aí, todos os segmentos que partem desse vértice e toca nesse plano alfa, né, fazendo nesse polígono que está na base, vai formar aí também o cone, beleza? Então essa é a ideia também geométrica acerca da definição de um cone. Bom, mas o que, que a gente quer mostrar aqui? A diferença de oblíquo para também um cone reto. Perceba que o eixo ele vai formar um ângulo com a base. Se esse ângulo for igual a 90, nós temos um ângulo reto. Mas neste caso aqui, nós temos que aquele ângulo que está sendo formado, ele é diferente de 90 graus. Então você sabe que este será um cone oblíquo, beleza? Bom, então nós temos ali o V é o vértice, o R é o raio da base, H é a altura e G é a geratriz do nosso cone, ok? E nesse exemplo nós temos, como eu disse, um cone oblíquo. Bom, o eixo do cone, então, é um segmento que liga o vértice ao centro da base. Ele pode ser perpendicular ou não. Se perpendicular é reto, se não é oblíquo, como a gente já havia definido. Esse é o exemplo de um cone reto e esse é um exemplo de um cone oblíquo. Lembrando que sempre a altura vai ser uma perpendicular em relação ao vértice e à base. Então, nós teremos aí essa medida que é a altura do nosso cone. E no caso do cone reto, nós temos que o eixo ele coincide com a altura, beleza? Então o eixo vai ser a própria altura do meu cone. O cone de revolução, como eu estava comentando para vocês. O cone de revolução ele parte da ideia de um triângulo retângulo, onde você vai escolher um de seus lados e você vai rotacionar ele 360 graus. Rotacionando ele 360 graus, você vai formar um cone por revolução, tá? Um cone de revolução. Bom, então um cone circular reto ou um cone de revolução, nós temos aqui a relação fundamental, né, que é você aplicar o conceito aqui do teorema de Pitágoras. Perceba que o eixo sendo perpendicular ao plano da base, nós formamos ali um triângulo retângulo, o triângulo VOA. E nesse triângulo retângulo, nós podemos relacionar a geratriz, a altura e o raio da base, ok? Então, é a aplicação aí do conceito do teorema de Pitágoras.
Então, o que é uma secção meridiana, pessoal? É um plano que está seccionando aí o nosso cone, transformando ele aí, ó, nessa seção meridiana, onde nós temos um triângulo que está sendo formado, ok? Esse triângulo, ele possui os lados sendo a geratriz, então você tem aqui lados, que vai ser a própria geratriz, então são lados congruentes, e a base desse triângulo é o diâmetro do círculo da base, ou simplesmente duas vezes o raio, ok? Agora, existe uma particularidade nessa secção meridiana, que se o triângulo que estiver ali formando for equilátero, então nós vamos chamar este cone também de um cone equilátero, beleza? Então, sempre quando você ouvir num enunciado, num probleminha, sabendo que é um cone equilátero, você tem que remeter essa ideia que a sua secção meridiana você vai ter um triângulo equilátero. E o que isso pode ajudar? Pode ajudar que a geratriz vai ser a própria medida do diâmetro, ou seja, duas vezes o raio, beleza? Porque é um triângulo equilátero, então tem os três lados congruentes, beleza? Bom, aqui nós vamos visualizar a planificação do cone reto, tá? Como é que ele ficaria então? Quais são as suas regiões? A partir dessas regiões a gente vai conseguir calcular a área, a superfície desse cone, né? Mas aí você já vai perceber que a planificação do cone nada mais vai ser aí do que um círculo e um setor circular. Então perceba aqui que nós temos um setor circular que passa a ser a área lateral do meu cone. Esse setor circular possui o raio, que é a própria geratriz, beleza? E o comprimento do arco desse setor vai ser 2π raio. Quem é esse 2π raio, pessoal? Perceba, é o comprimento da circunferência que vai estar na base. Então, quando você planifica aqui a superfície lateral, né, a lateral do meu cone, você percebe então que você vai ter essas dimensões. Você vai ter o raio sendo a geratriz do cone e o comprimento do arco sendo duas vezes o π vezes o raio. Bom, aqui a gente está revendo como calcular a área de um setor circular aplicando a ideia da regra de 3. Então nós vamos relacionar a medida do arco e a área que nós temos aí de um círculo completo e do setor que nós vamos calcular aqui, beleza? Bom, partindo da ideia que o raio é a minha geratriz, neste caso, né? Então, nós temos que o comprimento de uma circunferência completa vai ser duas vezes o π vezes a geratriz. Então, por isso que eu estou colocando aqui, ó, o círculo todo, o seu arco, né, o comprimento do arco é duas vezes o π vezes a geratriz, que é o raio desse círculo, ok? Está para o cálculo da sua área. Lembrando que a área do círculo, né, pessoal? A área do círculo é π raio ao quadrado. Como nosso raio aqui é a geratriz, então nós estamos colocando geratriz ao quadrado. Agora nós vamos fazer a do setor. Qual é o comprimento do arco do setor? É 2π raio. E está então para a área lateral. Ok? Então vamos descobrir a área desse setor multiplicando cruzados, simplificando aqui também a nossa equaçãozinha que nós criamos. Nós chegamos na ideia que é a área lateral vai ser π vezes o raio vezes a geratriz do meu cone. Beleza? Então essa é a área lateral do cone. Bom, então qual vai ser a área total, né? A superfície total? Basta você pegar a área lateral mais a área da base. Bom, a área lateral nós já encontramos. A área da base, pessoal, como é um círculo, a gente também já conhece. Somando então essas duas áreas, você vai ter aí a área total. Pessoal, perceba que aqui a gente consegue também melhorar um pouquinho essa área fazendo uma evidência, tá? Perceba que o π e o raio é um fator comum aqui, tá? Então você poderia também escrever dessa seguinte maneira, ó. Vamos colocar o π e o raio em evidência
ele vai multiplicar então a geratriz mais o raio. Se você fizer a distributiva, volta nessa situação anterior, tá? Então, tanto faz. Aqui, é claro, é mais didático para nós entendermos o que está acontecendo com a área total do nosso cone, tá? Mas você pode usar essa aqui também sem problemas. Bom, então já vamos começar aqui a fazer alguns exercícios acerca aí da superfície do cone e de seus elementos, né? Bom, calcule a altura do cone circular reto, cuja geratriz mede 25 e o diâmetro da base mede 14. Bom, diâmetro da base mede 14, pessoal. Se o diâmetro é 14, isso significa que o raio é a metade, então é 7. Então aqui no desenho a gente já colocou então a altura que a gente quer descobrir, a geratriz que é 25 e o raio da base que vai ser 7. Então aplicando o Pitágoras, nós temos 25 ao quadrado igual a h ao quadrado mais o 7 ao quadrado. 25 ao quadrado temos que é 625 igual a h ao quadrado mais o 49 que é o resultado de 7 ao quadrado. 49 vai passar subtraindo 625 igual a h ao quadrado. Fazendo a diferença, nós chegamos a 576 é igual a h ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 576 é igual à altura do nosso cone. Então, a altura do nosso cone vai ser 24 centímetros. Beleza? Como a unidade de medida que está sendo trabalhada é centímetros, então teremos a altura em centímetros. Beleza? No exercício 2, num cone circular reto de altura igual a 12 centímetros, a área total vale 90 pi centímetros quadrados. Então vamos lá, ó. Ele tem aqui a área total do cone igual a 90 pi. Vamos colocar aqui a formulinha da área total que a gente acabou de aprender. Bom, vou colocar aquela ideia da evidência, tá? Então vou colocar assim, ó, π vezes o raio vezes a geratriz mais o raio. Isso aqui é a formulinha já fazendo a evidência do π raio. Isso é igual a 90 π. Beleza? A gente consegue fazer uma pequena simplificaçãozinha, porque o π ele está multiplicando aqui e está multiplicando aqui. Então chegamos na seguinte ideia, que o raio está multiplicando a geratriz mais o raio igual a 90. Vamos parar aqui, porque por enquanto não dá para fazer nada. Vamos olhar o texto, o que ele mais dá de informação, né? O que ele tem mais de informação aqui, ó. Ele fala sobre o volume. Bom, nessa aula a gente não está aprendendo sobre volume, mas nós vamos aprender aqui na próxima aula. Então já vou colocar para vocês a formulinha do volume do cone aqui, já para a gente adiantando o assunto. Então, o volume, ele está dizendo que é 100 π. A fórmula do volume é a área da base vezes a altura dividido por 3, pessoal. Por que dividido por 3? Porque é aquela ideia que o cone ele vai ser um terço de uma pirâmide de mesma altura e mesma área da base, tá? Então, essa é a ideia do volume aqui do cone, que a gente vai comentar na próxima aula. Bom, então o volume vai ser, então, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Isso é igual a 100 π. Calcule o raio da base e a geratriz. Então, ele quer o raio da base e ele quer a geratriz. A partir do volume, a gente também já consegue encontrar aí algumas coisas. Vamos ver o que a gente consegue, ó. Bom, o 3 eu posso passar para o outro lado multiplicando, ok? A altura a gente tem que é 12, então a gente pode substituir. E o π que está multiplicando, a gente já pode simplificar, ó. Então vai ficar o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 12, igual a 3 vezes 100, que é 300. Vamos isolar, então, o raio. O raio vai ser ao quadrado igual a 300 dividido pelo 12. Então, o raio ao quadrado é igual a 25. Então, o raio é igual a raiz quadrada de 25. O raio, então, vai ser igual a 5. Bom, ele pediu o raio da base, a gente já descobriu que é igual a 5. Então,
Tendo o raio da base, agora a gente consegue encontrar a geratriz na primeira formulinha que a gente tinha chegado. Ó. No raio a gente vai pôr o 5, multiplica a geratriz, mais o raio que é 5, isso igual a 90. Vamos isolar a geratriz. O 5 está multiplicando, passa dividindo, então ficou geratriz mais 5 igual a 90 sobre 5. Então, a geratriz é igual a quanto? 90 dividido por 5 vai dar 18. 5 está somando, passa subtraindo, então menos o 5. Então a nossa geratriz aqui vai ser igual a 13. 13 o quê? Centímetros. E também o raio é 5 centímetros. Unidade de medida é centímetros. Beleza? Então, nesse exercício, pessoal, nós já adiantamos aqui um pouquinho a ideia do volume de um cone, no qual foi necessário para a gente determinar aí os valores que ele pediu aqui nesse exercício, ok? Bom, mais um exercício então para a gente finalizar a nossa aula. Nós temos aqui, ó, a superfície lateral de um cone de altura h, quando planificada, gera um semicírculo de raio igual a 10. O valor de h é... Bom, pessoal, ele não deu a unidade de medida, por isso que aqui no desenho que eu coloquei para vocês, tá 10 UC. Isso é a unidade de comprimento, tá? Então é só para a gente dizer que existe aí uma unidade de comprimento. Então, se ele falar que é centímetros, a gente coloca centímetros. Se falar que é metros, a gente coloca que é metros e assim por diante, tá bom? Bom, então vamos pensar aqui nesse exercício. Bom, a primeira ideia que ele deu aí é o raio do nosso semicírculo, que no caso vai ser o nosso setor, né? Porque quando você planifica a lateral de um cone, nós temos um setor circular. Esse setor está formando um semicírculo de raio igual a 10, ok? Então lembra lá, sempre quando você planifica, né, a lateral do cone, o raio é a geratriz. Então por isso que eu coloquei aqui também para vocês, ó, a geratriz que nós temos também vai medir 10, porque a geratriz ela é o raio da planificação da lateral, que no caso aqui vai ser o semicírculo, que é o nosso setor circular, ok? Bom, então vamos trabalhar em cima desse setor circular agora. Então vamos começar a pensar nesse setor, pessoal, olha lá. O comprimento do setor circular, tá? Então olha lá, esse comprimento aqui que a gente já aprendeu, este comprimento é o mesmo comprimento da base, tá? Então esse comprimento aqui da base é a mesma coisa do comprimento do nosso setor ali, ó. Então esse comprimento é igual ao comprimento da base. Então vou colocar aqui, ó, o comprimento da base é igual ao comprimento do setor, tá? Quando eu falo comprimento, é o comprimento do arco, ok? Bom, por que eu estou fazendo isso? Para descobrir aqui, ó, o raio da minha base. Professor, mas não é 10? Não, 10 é o raio do meu setor, que é a minha geratriz, não é o raio da base, tá? Então eu preciso descobrir o raio da base, porque uma vez que eu já tenho a geratriz, e eu quero descobrir a altura. Então o meu problema aqui, ó, é tentar descobrir então o raio da base, que é o que eu vou fazer aqui então. Bom, então agora vamos colocar aqui as formulinhas de calcular o comprimento, né, pessoal? Como é que calculo o comprimento? O comprimento aqui, ó, da circunferência completa da base, nós temos então que é 2π raio, que é esse raiozinho que a gente tem aqui, certo? Que é o raio da base, que é igual ao comprimento do arco do setor. Pessoal, pensa aqui comigo, ó. Isso aqui não é um semicírculo. Se é um semicírculo, é a metade do comprimento da circunferência. Então, isso aqui é π vezes o raio, beleza? Então, é claro, o raio, que é a nossa geratriz, que é o raio do setor. Então, para diferenciar aqui, eu vou colocar assim o errão e aqui o errão, só para a gente diferenciar. Bom, então esse comprimento aqui vai ser o quê? Π vezes o errão, ok? Esse errão a gente tem, que é o 10, então a gente vai substituir aqui por 10. Então nós temos a seguinte situação, ó, vamos simplificar o π, aqui vai ficar 2 vezes o raio, igual ao errão que é 10. Bom, só isolar o raio agora.
10 dividido por 2, o raio então vai ser igual a 5. 5 o quê? Unidade de comprimento. Então, esse raio da base, ele mede 5, beleza? Então, a gente precisou fazer essa relação do comprimento da base em relação ao comprimento do arco do setor. Bom, então agora a gente vai aplicar aquela relação fundamental aqui, que é a relação do Pitágoras. Nós temos que a giratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado, mais o raio da base ao quadrado. A giratriz a gente tem, a altura a gente quer descobrir, e o raio da base a gente descobriu agora, que é o 5 ao quadrado. Então, vai ser o 100 menos o 25 igual a h ao quadrado. Então, h é a raiz quadrada de 75, pessoal. Raiz quadrada de 75 fatorando, você vai chegar em 5 raiz de 3 unidade de comprimento. Beleza? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.